Agora, falando de diferencial, eu queria puxar um pouquinho o assunto para esse tema, né? Medicina baseada em evidências. O nome, assim, parece ser um negócio meio assustador, meio chato, né? Mas só explicando, talvez tem muita gente leiga Não que sabe, não né? saiba, né? Me corrija se eu estiver errado, Gustavo, mas o que é a medicina baseada em evidências? No Brasil, pelo menos, acho que todo lado ocidental, todas as práticas médicas, todas as medicações, tratamentos, cirurgias, abordagens clínicas, são todas baseadas em estudos científicos que têm uma metodologia para comprovar que aquele tratamento é eficaz, que ele não faz mal para o paciente, que os benefícios dele superam os malefícios, os riscos, no caso, né? E depois que você prova isso cientificamente, através de uma metodologia estruturada de estudos científicos, aí aquela evidência científica respalda a prática daquela atividade dentro da medicina, né? E dentro das especialidades, o negócio vai se regulando, vai se atualizando, os próprios congressos anuais aí de especialidades é muito para levar sobre esses avanços, né? E aí eu quero te perguntar duas coisas. A primeira é uma visão pessoal minha, eu não sei se vocês dois concordam, mas eu acho que hoje, pelo menos no Brasil, o médico, durante a formação, ele não tem tanto contato como deveria nessa metodologia científica. Talvez falta um pouco de incentivo a ele pensar em pesquisa, ou oportunidades mesmo, ou até formas dele pensar nesse quesito, assim, né? Isso gera dois problemas. Primeiro, eu não sei como vocês veem, mas eu acho, o que a gente tem visto muito, talvez uns 5 anos para cá, não sei, muita prática médica fora da medicina baseada em evidências. Ou seja, muitos tratamentos ou propostas de abordagens que não são respaldadas por estudos científicos, mas que talvez ainda não exista uma grande regulação e o cara, por ser médico, ter o CRM, ele propaga aquilo como se fosse uma ciência, que na verdade não é, né? Como que você vê essa situação? E muita gente já puxa até para um extremo, chama de charlatanismo, né? de práticas que vão causar um malefício e que o paciente, talvez na sua ignorância, não saiba e consome aquilo como se fosse ciência. Perfeito. Vou dividir em 3 coisas aqui, tá? Legal. Vou falar de charlatanismo, vou falar de medicina baseada em evidência e vou falar de medicina baseada em evidência na formação, tá? Então, vamos começar aqui. Medicina baseada em evidência. Eu acho que você resumiu bem. É basicamente você estudar as evidências que sustentam o que você vai fazer. O pai da medicina baseada em evidências é o Archibald Cochrane. Ele foi o primeiro cara que desenhou um trial desses. E a ideia era essa. Se eu tenho um tratamento, eu tenho que provar. E se eu provo que ele funciona, eu preciso ter um controle. Eu não posso simplesmente sair dando e usar... Porque a nossa visão individual, ela tem muitos vieses. Você é incapaz de ver o todo. A gente não tem essa capacidade. Aí eu vejo isso aqui dar efeito. Você não sabe se aquilo é o efeito que você está vendo, se aquele paciente vai melhorar de qualquer forma, que você acha que aquilo está melhorando porque você acredita naquilo. A gente não tem como saber isso. Então, a gente precisa olhar o macro, e para isso serve a pesquisa. Você direcionar a tua prática médica baseada nisso é fazer uma boa prática da medicina. Agora, tem muita gente da medicina baseada em evidência que é chata. Tá? E vocês devem saber isso. O cara é chato. O cara, não, porque é só assim, assim. Calma. Medicina baseada em evidências não é toda a medicina. Ela é o core da medicina. Ela é o centro. Se você não sabe isso aqui, você é um prático, vou dizer assim. Que é como se formava no passado. Sim. Eu te ensinei, você repete minha conduta. O problema do prático é que ele não consegue se atualizar no futuro. E aí você vê gente formada há muito tempo atrás que é incapaz de se atualizar hoje. Pô, mas eu sempre fiz dessa forma e funcionou. Ela não entende que tem uma coisa nova. Isso é o prático. Tá? Se você quer uma boa prática médica e uma capacidade de se atualizar, o centro é isso. Só que não adianta você só saber medicina baseada em evidências, saber se atualizar, saber isso tudo, que ainda assim você não é médico. Quer ver? Se você não tiver uma habilidade de comunicação, você não vai conseguir colocar isso para aplicar no teu paciente. Se você não tem uma habilidade de liderança, se você não tem empatia, se você não consegue pôr aquilo em prática, você não vira médico. Então, assim, eu diria, medicina baseada em evidências é o centro para o bom médico. Ele vai saber a medicina, ele vai saber se atualizar e ele vai saber, quando ele souber colocar aquilo para o melhor para o seu paciente, aí sim ele é um médico completo. Então, esse é o primeiro ponto da MBE.
Agora que eu queria complementar, questão de charlatanismo. É que tem duas coisas. A gente tem o charlatão e a gente tem o médico que é ruim e que acha que é bom. Tá? A gente tem as duas coisas. A gente tem aquele cara que realmente ele está fazendo aquilo na boa intenção, só que ele é mal formado, às vezes. Ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele não é mal intencionado. Ele é mal formado. A gente tem esses. E esse aqui, ele precisa aprender como se atualizar, como replicar, como fazer isso. Porque às vezes é simplesmente isso. Ele não está querendo fazer mal para ninguém. Agora a gente tem o charlatanismo na medicina. Vou dar um exemplo aqui de charlatanismo. Quer ver como é fácil? E agora a gente fica fácil para entender outra coisa. Você chegou aqui no meu consultório. Samir, como é que você está? Tá cansado? Tá, acho que todo mundo tá, né? Eu começo a fazer perguntas genéricas para você. Você está cansado? Você se sente bem disposto? Como é que está o sono? Se você fizer isso no consultório, 90% dos pacientes vão ter alguma queixa nesse sentido. Sim. 90%. E o paciente vai estar ali para isso. Nossa, não, realmente eu tô. Aí eu vou lá e peço uma bateria de exame. Nada a ver. Um monte aqui, ó. 60 exames. A chance de um desses exames vir fora do valor de referência ao próximo é muito grande. Porque a gente se distribui em curva de Tirou Gauss. pra tudo que é lado, né? Perfeito. A população é uma curva de Gauss. Então, eu sou maior que você. É uma característica minha. Em algum exame laboratorial pode ser que a minha normalidade seja um pouco maior para cá, para lá. Aí eu faço isso, peço um monte de exame. Aí eu vou achar alguma coisa ali naquele monte de exame que eu pedi, que está aqui um pouquinho. É isso aqui, ó. É por isso que você está cansado. O manganês está baixo. É isso aqui. Então, aqui eu tenho minha fórmula agora, tá? A minha fórmula aqui que vai tratar isso aqui. Que, na verdade, a fórmula dele, às vezes, é igual para todo mundo. Tá? Ó, tá aqui, ó. Fala aqui com a minha farmácia de manipulação, tá? Porque eles te dão um desconto. Na verdade, ele tá ganhando da farmácia, geralmente, quando acontece isso. E lá vai. E você toma. E o efeito placebo é muito forte. A gente tem muito estudo que mostra que simplesmente o fato da pessoa acreditar que aquilo funciona. Já funciona, né? Beleza? Esse é o charlatanismo. Quer ver? Eu vou fazer a mesma coisa e vou mudar a figura. Eu sou um líder religioso e tô aqui. Você tá se sentindo cansado? Tá. Então, tá bom, você tá meio cansado, tá, me paga aqui, ó, que a gente vai fazer um trabalho que você vai melhorar. Cara, é a mesma coisa. Ele acredita. É a mesma coisa. O charlatão, que é o charlatão clássico, e o charlatão médico, eles fazem a mesma coisa. Só o fato da pessoa acreditar já melhora. E aí gera um outro problema, porque talvez esse cara intencionado, charlatão mesmo, ele vê uma oportunidade e até vende aquela oportunidade para outros. Falar assim, olha como é que eu fiz e tal. Aí começa a fazer curso, né? Esse negócio. E aí muita gente que está atrás e ainda não tem, talvez, esse discernimento, fala, opa, é um caminho legal, é um atalho legal que melhor do que fazer uma residência. Eu vou seguir. E aí acaba replicando aquilo. Às vezes o cara que replica nem tem aquela má intenção, né? Mas ele acaba preso naquela estrutura. E aí, quer dizer, a população é que acaba sofrendo sem nem saber muitas vezes, né? Porque normalmente é o cara que fala bem, se veste bem, tem muitos seguidores no Instagram, vende curso, tá lá sempre numa vida visualmente muito legal na rede social e acaba que o aluno ali, o estudante de medicina, também vai se espalhar e falar, cara, se ele conseguiu, acho que eu posso ir atrás disso também. E começa a acreditar naquilo e replicar, às vezes, uma prática que não é a melhor, né? E sem falar que geralmente isso vem junto com uma ideia por trás, com meias verdades. Então, do tipo, a gente sabe que a indústria farmacêutica tem um monte de problema, que já teve um monte de história com problema no passado, estudo mal conduzido. Uma hora a gente pode talvez só até falar dos estudos mal conduzidos lá, principalmente nos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000. De sacanagens mesmo na indústria farmacêutica. Aí ele pega isso, que é parcialmente verdade, e boa parte da população tem isso na cabeça. Fala assim, então, na verdade, eles falam que isso não funciona porque é a indústria farmacêutica que não quer. Só que esquece certos detalhes. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, a indústria farmacêutica lucrou mais com suplementação vitamínica do que com estatina. Então, assim, essas próprias fórmulas, alguém está ganhando com isso, entendeu? Você tem o lado de interesse dos dois lados. E você sempre precisa ter uma avaliação imparcial sobre quais são os conflitos de interesse envolvidos dentro daquilo dali. Qual dica você daria para um médico ou para um estudante de medicina que está na tua formação lá, e daqui a pouco vai ser colega nosso, não cair num caminho desse,
Para aquele cara bem intencionado. Porque o cara mal intencionado sempre vai ter, não tem jeito. Não E adianta não te vai ser a brigar. dica que vai mudar. Em né? qualquer área tem. Dentro da polícia tem, Tem. corrupto. Dentro da política tem, né? Dentro das religiões todas tem também. E na medicina também vai ter. Não tem jeito, né? Não. Então esse aí não adianta a gente ficar discutindo aqui. Mas aquele cara bem intencionado que tem lá as vontades dele, quer crescer dentro da medicina e tal, e acha às vezes um caminho e que ele ainda não sabe que talvez seja um charlatanismo. Como é que ele faz para não cair nessa armadilha? O que você acha que ele poderia fazer durante a formação? Eu acho que sempre... Eu acho que, primeiro, eu não acho que o médico tem que sair formado pesquisador. Tá. A maior parte do médico tem que ir sabendo fazer medicina. Tá? Mas ele precisa ter um conhecimento básico de separar, quando ele for estudar, o que é sério do que não é. Tá? Sabendo esse básico aqui, já é grande coisa. Tá? Se ele souber interpretar um trabalho minimamente e que ele entenda que uma vez interpretado aquele trabalho, se aquilo é bom ou não, e se ele não quer fazer isso, então deixe que a sociedade de especialidade faça. Daí segue a diretriz. Entendeu? Então, eu acho que é meio que não fugir muito daquilo dali. Achar que ele descobriu uma coisa mirabolante. Quando a gente fala de investimento, tem isso. O cara que acha que sabe mais que os outros. Geralmente, o que acha que sabe mais que os outros, ele não sabe mais que os Não outros. sabe, né? Não tem a humildade para reconhecer, né?